De Jesus, pode sentar, obrigado. Muito bem, eu creio que Deus preparou coisas sobrenaturais, maravilhosas para nós. Você crê ou não? Acredito que quando surge no nosso coração o desejo de vir na casa de Deus, Deus já tem preparado para nós coisas maravilhosas, já tem preparado para nós um banquete. Eu me lembro na Bíblia, uma ocasião em que Pedro, ele saiu frustrado porque havia acabado de negar Jesus. Saiu frustrado, arrasado. A Bíblia diz que depois de ter negado ao Senhor, Pedro chorou amargamente. Diz a Bíblia que foi um arrependimento muito grande que Pedro sentiu. E ele, depois do seu mestre ter sido crucificado e morto, ele voltou para a sua prática de pescaria. E quando ele chegou lá para pescar, nos diz a Bíblia que ele falou para os demais: olha, eu vou pescar. E ele tinha assim aquela vocação para liderança. E quando a gente tem vocação para liderança, sempre tem aquele que nos segue. Quando Pedro falou isso, outros também falaram: eu vou também contigo, Pedro. E quando ele foi lá para pescar, irmãos, passaram a noite toda pescando e nada, não pescaram nada. Já estavam realmente voltando da pescaria. Foi quando Jesus apareceu lá na praia para eles, e naquele momento o Senhor mandou eles lançarem a rede, e quando eles lançaram a rede, pescaram 150 grandes peixes, diz a Bíblia. Um dos discípulos que estavam ali, que era o discípulo amado, chamado João, foi o único que percebeu que o Senhor estava ali, que era Jesus. Ele gritou dizendo: é o Senhor! Quando gritou que era o Senhor, Pedro naquele instante envergonhado, porque não estava com trajes adequados, se jogou na água e todo sem jeito, foi conduzido até ali a areia. E quando eles chegaram até a areia, teve uma surpresa: já tinha peixe e pão na brasa. O Senhor já tinha preparado para eles um banquete, mesmo eles não tendo pescado nada. Esse é o Deus que nós servimos, amém? Às vezes nós decepcionamos Deus. Seja franco aqui, você já decepcionou a Deus? Eu já, irmãos. Quantas vezes Deus esperava algo de mim e simplesmente não fiz? Não fiz porque não quis, às vezes. Pela minha teimosia, quebrei a cara alguns momentos. Não é só você que passa por isso, eu já passei por esse processo. E a palavra que eu vou trazer hoje aqui diz muito sobre isso. Eu vou falar sobre coração hoje. E o tema, o tema dessa mensagem diz respeito a que tipo de terra é o seu coração, baseado na parábola do semeador. Essa mensagem vai mexer um pouquinho contigo, que Deus quer realmente alicerçar a sua fé, de uma maneira tal que você perceba que Deus tem um propósito na tua vida. Amém ou não? Então, às vezes nós decepcionamos a Deus. Irmãos, nós ficamos indignados quando alguém decepciona a gente. Quem que realmente às vezes decepciona a gente? Quando é que a gente fica decepcionado? Quando a gente espera um pouco mais de alguém e esse alguém falha com a gente, não é? Não é assim? A gente fica frustrado, decepcionado. E é assim que às vezes nós fazemos com Deus. Ele espera que nós sigamos os seus mandamentos, que nós estejamos totalmente abertos para a palavra, e às vezes estamos tão trancados, irmãos. Nós temos uma oportunidade aqui tão grande, sério mesmo, temos uma oportunidade tão maravilhosa de cultuar. Tem lugares ainda, irmãos, que não está tendo oportunidade como essa da gente celebrar, da gente adorar. Mas infelizmente alguns estão ficando para trás nessa pandemia. Alguns estão ficando para trás nesse deserto que está passando. Lá quando Israel saiu no meio do deserto, peregrinando pelo deserto, muitos ficaram para trás e morreram. É verdade. O interessante aqui não é a questão morrer, porque morrer podemos morrer a qualquer momento. Estando preparado ou não é que é a história. Eu preciso estar preparado para quando esse momento acontecer. Mas o interessante é que alguns morrem na desobediência, na rebeldia, sem se converter de verdade.
sem estar com o coração realmente voltado para Deus. É aí que está o problema. Muita gente está dizendo que está servindo a Deus, mas não está. Está simplesmente marcando presença. Mas nesta noite aqui, eu acredito que você não veio aqui para outra finalidade senão agradar aquele que vive para sempre. Você que está me assistindo agora pelo canal do YouTube, também pela nessa rede de relacionamentos pelo Facebook, eu creio que você está com tanta sede de Deus, gostaria de estar aqui como de comum, costume nosso, uma ceia, um momento de comunhão, mas simplesmente não pode estar. Mas eu louvo a Deus pelos irmãos da Oasis que vieram, 3 carros, de lá de São Paulo, desceram a serra, pagaram pedágio, vieram aqui para celebrar o Senhor. Eu acredito que tem muita gente aqui que não está perdendo a fé, mas está sendo muito, muito, muito edificado cada momento nesse deserto. E eu tenho certeza que, irmãos, que depois desse deserto, mas o que vai vir de avivamento sobre a igreja, aqueles que perseverarem, mas vão receber tamanha unção sobre a sua vida, jamais provada na sua vida. Você é um dos tais ou não? Então diga: eu sou um desses que vai provar, que irá provar de um grande avivamento. Você já está sendo avivado. Deus já está trazendo revelações maravilhosas para nós. Vamos compartilhar com vocês então Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 1 até o versículo 9. Marcos 4, verso 1 até o 9, e depois vou estar lendo o versículo 13 até o versículo 20. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 13 agora, a explicação da parábola do semeador. Jesus disse assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo, em terra rochosa, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo,
sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 20 agora. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Nós vamos agora estar falando de uma, das parábolas mais conhecidas do Evangelho. Acredito que parábola do semeador, muitos aqui já ouviram, já leram. E a parábola do semeador descreve 4 tipos de terra. Quantos? Que representa 4 tipos de coração. Então repita comigo: 4 tipos de terra, 4 tipos de coração. Então Jesus disse que o semeador saiu a semear. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Repita: beira do caminho. Outra caiu entre as pedras. Repita comigo: pedras. A outra caiu entre os espinheiros. Repita comigo aí: espinheiros. E por último caiu aonde? Em uma boa terra. Então foram 4 aí, Primeira qual foi? Beira do caminho. Segunda qual foi? Pedras. Terceira foi? Entre os espinheiros. E a quarta? Em boa terra. Então vamos entender o significado dessa história que Jesus contou aqui. Você já sabe muito bem, Jesus mesmo disse que o semeador é aquele que prega o quê? A palavra de Deus. A semente o que é? O Evangelho. E as pessoas que ouvem a palavra são como beira do caminho, são como terra pedregosa, são como aqueles que são espinhosos, e são aqueles que são como boa terra. Vamos entender então o significado desses 3 tipos de terra, que representam cada tipo de coração. O versículo 15, novamente coloca aí, porque não apareceu aqui para mim, então tem que estar virando aqui. O verso 15 diz assim: e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é plantada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seus corações. Vamos lá. Qual é o primeiro tipo de pessoa que eu vejo aqui? Qual é o primeiro tipo de coração? Pessoas endurecidas, coração endurecido. A semente, irmãos, que caiu à beira do caminho, representa uma estrada que tem um chão duro. Alguém aqui já peregrinou, já se locomoveu, já andou por caminhos onde uma estrada é muito batida, muito pisada? Como é que é essa terra? É uma terra endurecida, irmãos, batido pelo trânsito de pessoas que vêm e vão. Então se torna uma terra dura. A semente não encontra guarida neste solo, que o chão é duro. Mesmo sendo terra, mesmo assim se torna uma terra imprópria para uma semente frutificar. Por quê? Porque de tantas pessoas passarem por cima e voltar, a terra ficou muito dura, incapaz de produzir. Assim são os corações endurecidos, insensíveis, impenetráveis. Existem pessoas assim, que apesar de conhecer a Deus, apesar de saber da palavra, apesar de ter conhecimento do que Deus é capaz de fazer, continuam impenetráveis, insensíveis, continuam com o coração endurecido. Essas pessoas
acabam não sendo receptíveis à palavra de Deus. Até semeamos sim o evangelho, semeamos a palavra, mas a pessoa, ela não recebe de bom grado. E um detalhe que eu quero dizer aqui para você: você um dia pode ter sido terra boa, aquela terra onde se passou muita gente várias vezes, indo e voltando, passando trânsito, carros por cima. Um dia era uma terra até própria, mas de tanto pisarem, de tanto pisarem, de tanto pisarem, se locomoverem, a terra ficou daquela forma. Eu não sei se aqui nesta noite, ou se na sua casa você está me ouvindo e tem passado por processos dolorosos na sua vida, de pessoas que passaram sobre a sua vida, de coisas que aconteceram sobre a sua vida que te deixaram do jeito em que essa parábola está falando. Pessoas que simplesmente ficaram endurecidas pelas situações, pelas coisas que aconteceram já na sua vida, e pelas pessoas também que apareceram, que acabaram provocando o endurecimento de coração. Você não era assim, mas ficou insensível. A palavra já não penetra mais. Você desconfia de tudo e de todos. Você não quer mais amizade. Você não quer mais se achegar a ninguém. Quando alguém fala para você de igreja, você fica com raiva. Quando alguém fala, eu vou pedir para o pastor vir na tua casa, você não me traz aqui não, porque senão eu vou dar na cara. Por quê? Porque a imagem que você tem de pastor é que é de pilantra, alguém que machuca, alguém que só quer dinheiro, alguém que não quer o bem das pessoas, porque alguém fez isso contigo. Essa pessoa é aquela que a Bíblia representa, que uma semente que foi semeada à beira do caminho. Simplesmente chão duro, insensível, endurecido, impenetrável. Eles não são receptíveis à palavra de Deus. Um dia foi, mas infelizmente esse solo ficou dessa forma, essa terra ficou dessa forma. Desses tipos de coração, o diabo arrebata a semente, e neles a verdade acaba não frutificando. Ele sabe que não pode ficar longe de Jesus. Ele sabe que não pode viver sem Deus. Até chega alguém com muito amor, com muito carinho, ele fala: me desculpa, mas eu já tive na igreja, eu sei como é lá. Você até tenta convencer ele, vem, mas é diferente. Ele não abre o coração, ele diz: não dá. Até chora, você conversa com algum tipo de pessoa, ele chega até a derramar lágrima, porque ele tem lembranças, pastor Barreto, daqueles momentos que teve na igreja. Mas infelizmente, Cirlândia, as pessoas que passaram na vida dele, os acontecimentos que foram desastrosos na vida dele, massacraram esse coração e deixaram eles endurecidos, insensíveis. Eu acredito que você já se deparou com alguém assim. Seja franco, você já se deparou com pessoa assim? Que apesar de saber que Deus está falando com ela, ela não abre o coração, ela não está mais disposta a receber de bom grado a palavra? Já ou não? Eu acredito que você já teve pessoas assim na sua vida. Mas nesta noite, Deus vai falar ainda de uma forma poderosa. Uma coisa é certa: Deus, ele tem poder de fazer coisas que o homem não é capaz de fazer. Amém ou não? Esse tipo de pessoa, como eu falei, foi aqueles em que a palavra é semeada e que a semente caiu à beira do caminho. São as pessoas endurecidas. Mas o versículo 16, vamos ler. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com a prazer a recebem. 17. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, o que acontece aí? Logo se escandalizam. Bispo, que tipo de terra é esse aí? Que tipo de coração é esse aí? Que tipo de pessoa Jesus está querendo dizer? Repita comigo aí: pessoas
inconstantes. O que eu falei? Isso. Essa semente caiu no terreno. Que tipo de terreno? Que tipo de terra? Pedregosa. Descreve um coração superficial. Repita comigo: superficial. Numa terra que não tem profundidade, porque as pedras não deixam, a semente, irmãos, ela chega a brotar. Alguém já viu aqui, em rocha mesmo, em terra, aliás, em solo onde tem rocha, nascer planta? Vocês já viram isso? Não? Já ou não? Engraçado, né? Tem um pouquinho de terra lá, tem uma sementinha, ela até brota, até nasce, mas tem firmeza? Não tem, porque as raízes não pegam profundidade, não há firmeza. Então a raiz, ela não consegue se desenvolver, e não, as raízes não penetrando, não causa firmeza na planta. E há muitos assim. Há muitos corações que demonstram entusiasmo com a verdade, até que chegam o quê? Jesus fala aí: provas, tribulações. É isso mesmo, irmãos. Esse tipo de solo que Jesus falou, esse tipo de terra que Jesus mencionou, queridos, é um tipo de terra em onde ainda a palavra é semeada, vai até frutifica um pouquinho, até começa a crescer. Só que num determinado momento, da forma com que foi recebido, não é o suficiente, porque ele não teve aquele alicerce profundo, aquela base profunda, raízes profundas. Então quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a tempestade, quando vem as tribulações, essas pessoas começam a desanimar, e a semente, irmãos, por fim, acaba secando. Era a semente do Evangelho. Nossa, a pessoa até passou pelo encontro, nossa, até voltou dizendo: eu sou gadita, sou leão. Mas cadê essa pessoa? Ah, irmãos, eu estive vendo algumas fotos do Google Fotos, lá no Google Drive, sabe, tenho salvo algumas coisas, quase que automático, as coisas que tem aqui no meu celular, elas vão para a nuvem, né? E acabam ficando lá no Google Drive. E interessante que eu estive olhando, irmãos, cada célula aqui, líderes, cada foto que foi tirado com alguém que já se batizou e com o certificado de batismo, assim, ó. Aí eu olhei, líder tirando foto com eles, quase que as lágrimas desceram nos meus olhos, porque todos daquela foto que eu vi, nenhum se manteve firme, nenhum. Todos se batizaram, mas não resistiram, não estão mais com a gente. Que triste isso. Talvez você sabe, líder, o que é isso. Talvez você mesmo já batizou junto com seu bispo aqui, com sua bispa, pessoas. Já teve até investindo na vida dessa pessoa, levando para um encontro com Deus, mas não foi o suficiente para que essa pessoa continuasse firme. Porque muitos, infelizmente, a gente fala para eles assim: vai, cria raízes profundas, participa do pós-encontro, participa de uma escola de discípulos, participa de uma escola de dons, participa de um reencontro. Não, a pessoa não quer, acha que aquilo que recebeu foi suficiente, mas não é. Aquilo que recebeu não é o suficiente, precisa realmente de raízes profundas. Se a pessoa não tiver interesse de raízes profundas, realmente não resiste, porque nós somos bombardeados, nós somos atacados. Vêm as tempestades, vêm as tribulações. Olha, eu acredito que você está olhando para alguém do teu lado, e alguém que sentava do teu lado, que ficava perto de você, que era da tua célula, que você não está vendo mais. Cadê essa pessoa? Quem sabe você sabe aonde ela está. Quem sabe você sabe como que essa pessoa se encontra hoje. Quem sabe o estado até pior de antes do encontro. Por que isso? Porque simplesmente eram terra, era um solo que caiu, uma semente, né?
do evangelho que caiu num solo cheio de pedras, que infelizmente a pessoa não deu espaço para que raízes profundas pudessem gerar nele fortalecimento suficiente para ele resistir. Infelizmente, acabaram desanimando. E uma pessoa inconstante, ela desanima fácil. Diga para mim aí, diga junto comigo. Uma pessoa inconstante acaba desanimando e não frutificando. Exatamente isso. Uma pessoa que não tem raízes profundas, ela acaba desanimando, se tornando uma pessoa inconstante e acaba largando tudo o que recebeu. Mas vamos mais. O verso 18. Vejamos. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os que ouvem a palavra. 19. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam o quê? Sufocam o quê? E fica o quê? Infrutífera. Terceiro tipo de terra, ou terceiro tipo de pessoa, mencionada na parábola do semeador, são pessoas materialistas. O que eu falei? Isso, o terceiro solo aqui, a terceira terra, pessoas materialistas. A semente, ela é lançada, mas cai entre espinhos. Ela até nasce, mas não cresce, mas não frutifica. Por quê? Porque os espinhos crescem junto com aquela plantinha e sufocam a planta. Os espinhos crescem juntos e acaba sufocando a planta. Essa terra representa o coração tomado por interesses e cuidados do mundo. Esse tipo de coração, esse tipo de terra, são cheios de interesses mundanos e cuidados do mundo. E Jesus disse que as preocupações da vida, a sedução das riquezas, outros anseios, acabam disputando o mesmo espaço nesse coração. Quem está entendendo aqui? Junto com a vontade que a pessoa tem de servir a Deus, vem também o desejo de praticar coisas que Deus não se agrada. Vêm as coisas deste mundo. Coisas de Deus passam a não ser prioridade para esse tipo de pessoa. Tipo assim, deu para ir, tudo bem, não deu, tudo bem também. Vou ficar em casa que é melhor. Para quê? Pagar Uber para ir para a igreja? Eu estou assistindo pelo YouTube, eu estou assistindo pelo Facebook. Para quê? Não, para mim correr o risco de coronavírus. Irmãos, que conversa mais fiada é essa? Porque você vê num São Vicente o pessoal pensando que é final de ano, se trombando. Eu vi aqui na feira do Tude se trombando hoje aqui. E vem dizer que é risco. Estão indo para mercado mesmo assim, estão indo nas farmácias mesmo assim, estão indo para fazer suas necessidades, para comprar coisas dentro de casa. Mas estou indo só para comprar. Não importa, está saindo do mesmo jeito, está correndo risco do mesmo jeito. Quer dizer que para vir para a casa de Deus, não, é o perigo do vírus. Estão entendendo como é que é o negócio? São pessoas que dizem que até gostam de ouvir a palavra, mas também tem um desejo do mundinho, tem um desejo dos cuidados da vida, tem um desejo profundo, então acaba não dando prioridade para as coisas de Deus. O negócio dele é só trabalho, o negócio dele é só materialista, só coisas materiais. A ambição pelas coisas materiais se torna prioridade na vida dele, e nisso até mesmo as riquezas sem propósito. Eu tive falando aqui que pena que muita gente não acompanhou, mas está lá no YouTube,
um esclarecimento, tirando dúvidas, e teve alguns que perguntaram: mas o que é prosperidade? Escuta, riqueza, dinheiro não é prosperidade? Irmãos, tem tanta gente preocupada com isso, sobre a questão de achar que dinheiro é tudo. Há alguém que, Augusto Cury é um deles, ele menciona que tem gente tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é o dinheiro. E é uma realidade. Tem tanta gente que é tão podre de rico, mas tão pobre, irmãos, ao mesmo tempo. Porque prosperidade é você estar aí, mesmo não tendo tanto recurso quanto muitos que tem palacete por aí, mas você tem alegria dentro de você, você tem paz dentro de você. Tem gente que estão munidos de 10 seguranças, até para entrar no banheiro o segurança vai junto, examina antes para saber se não tem alguma coisa lá. Não vivem em paz, são perturbados, não tem alegria. Então prosperidade para mim é ver meus filhos servindo a Deus. Prosperidade para mim é ver meus filhos não metidos com coisa errada. Prosperidade para mim é poder ter alegria, o prazer e amar minha família, e poder também a cada dia desfrutar de saúde. Porque quantas pessoas por aí não têm saúde? Você já imaginou nisso? Quantos que estão agora respirando por aparelhos? Quantos que estão agora nas UTIs e CTIs? Mas você está aqui, irmãos, você está na tua casa. Olha, tem acontecido tanta tragédia aí, mas você está protegido. Então isso é prosperidade, irmãos. Você não tem tanto recurso assim, nem dinheiro para comprar remédio tu tem, mas graças a Deus que você tem unção do Espírito Santo na tua vida. Você teme a Deus, você é próspero. Uma vez eu contei aqui, eu trabalhava de office boy numa empresa, onde um gerente, irmão, chegou a falar para mim, dizendo assim: nossa, você é um office boy, eu ganho 10 vezes mais do que você, meu querido, e eu não me visto, eu não sou como você, eu não consigo ser como você. Como que é? Qual é o segredo? As pessoas vivem assim, irmãos, perguntando: como que pode uma pessoa receber 2 salários mínimos e ter o que tem? Tem gente que entra em pane, fala assim: mas como é que pode? O segredo de prosperidade é ter realmente paz, a presença de Deus na sua vida, a alegria, ser a cada dia cuidado e guardado pelo Senhor. Essa é a maior prosperidade. Isso é o maior tesouro. Porque tem tanta gente que tem tanto dinheiro, mas não é feliz. Então, preocupações da vida, seduções das riquezas, disputam o mesmo espaço nesse coração, e Deus passa a não ser prioridade na vida de alguns. Esta pessoa, ela quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada ao mundo. Eu acredito, líderes, que vocês já viram casos assim. Infelizmente nós já tivemos discípulos que chegaram a dizer assim para nossos líderes uma vez: eu sei que Deus é tremendo, o encontro é maravilhoso, eu sei, mas eu não consigo largar o mundo. Eu sou apaixonada pelas coisas do mundo. Que triste, irmãos. Essas são as pessoas que são comparados a espinhos quando a palavra é lançada. O evangelho até cresce, mas o espinho cresce junto, sufoca a palavra acaba morrendo, irmãos, e acaba murchando, perecendo. Tivemos tanto trabalho para cuidar daquela plantinha, mas os espinhos não deixaram, acabaram infelizmente matando aquela planta e fazendo com que aquela pessoa não prosseguisse servindo a Deus. Mas tem a quarto tipo, que está no versículo 20. Vamos ver. Podem ler, por favor.
e outro 100. Olha aí. Quarto tipo de pessoa. Nós falamos do primeiro tipo de pessoa, qual? Pessoas endurecidas. Representa pessoas endurecidas do caminho. Segundo tipo de terra, de coração, tipo de pessoa. Pessoas inconstantes, que caiu na terra pedregosa. Terceiro tipo de pessoa. São entre os espinhos, que representam o quê? Pessoas materialistas. A ambição dela é prosperidade terrena e acaba não prosseguindo. E o quarto tipo de pessoa, quarto tipo de terra, são pessoas transformadas. O que eu falei aqui? Pessoas. Sim, irmãos, a semente que caiu na terra boa faz com que a semente cresça, floresça, frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Que coisa linda, irmãos. A terra estava preparada, não tinha concorrentes, a semente encontrou acolhida. Houve espaço para a semente crescer, para a semente frutificar. O que é esse tipo de pessoa, bispo? Esse tipo de terra, bispo? Aquele que ouve a palavra do Evangelho. Ele passa a ficar atento à palavra de Deus. Sua vontade de aprender mais. A vontade dele é de querer saber mais. Esse tipo de pessoa é caracterizado por isso. Ele ouve a palavra do Evangelho e ele tem um coração atento à palavra de Deus. Ele aceita a palavra. Ele começa a ter um coração receptivo à palavra. Ele deixa que essa palavra entre na sua vida. Ele faz questão de dizer para o seu líder assim: líder, é para ser assim, então vou batalhar para ser. Eu tenho que perdoar, está difícil para mim. Tu falou, eu vou fazer em nome de Jesus, porque eu sei o que Jesus fez na minha vida, como que estava a minha vida. O coração está aberto, irmãos. Ele aceita a palavra, ele aceita o discipulado, ele tem um coração receptivo para a palavra. Ele deixa que essa palavra comece a ficar enraizado na sua vida. E a palavra, irmãos, ela produz frutos. Olha a palavra produzindo fruto, irmãos. A Bíblia diz que uma semente, produziu 30, uma produziu 60 e outra produziu 100. 30, 60 e 100. Qual o tipo de fruto? Quantos frutos você já produziu desde a hora em que essa semente caiu nessa terra aí? Será que tem pessoas aqui nesta noite que já puderam sentir Deus te usando de uma forma tremenda e frutificar para o reino? Será que você já pode dizer assim: por minha vida, através do meu testemunho, apesar das lutas que eu passei, apesar das tribulações, mas graças a Deus meu filho já está na presença de Deus, minha mãe já está na presença de Deus, meu marido se converteu, oh glória a Deus, agora minha família toda está se convertendo, o meu amigo de trabalho também está vindo para a igreja, glória a Deus. É 30, é 60, é 100 por um. Será que é você essa pessoa, irmãos? Que tipo de terra tem sido o seu coração? Hein? Há alguma coisa atrapalhando sua vida de frutificar para Deus? Eu não sei como você entrou aqui, mas eu te convido a ficar de pé agora. Meu Deus, como está teu coração? A Bíblia diz: aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Meu Deus. Vem aqui, filho de Asaf. Sabe,
não sou capaz de ver você por dentro. Eu não sou capaz de te enxergar de verdade, porque eu sou capaz de ver somente uma aparência aqui. Mas eu não sei se você está feliz de estar aqui. Eu não sei se para você estar aqui você teve que priorizar o reino. Eu não sei, porque talvez o seu pai te convidou para ir para outro lugar e você disse: não, hoje tem ceia. Faz tanto tempo que eu não vou na igreja, hoje eu vou. Oh, glória. Eu não sei se você é uma pessoa que sente saudade da presença de Deus, uma pessoa que realmente o evangelho caiu em terra boa. É uma pessoa que se entrega, irmãos, quando chega para um culto desse, que não tem máscara que atrapalha, mas dele dá glória. Não é porque eu estou separado do meu irmão que eu não posso abraçá-lo, que eu não posso sentir a presença de Deus e abraçar a Deus. Eu posso. Tudo que eu quero é estar na presença de Deus. Tudo que eu quero é sentir a glória de Deus. Agora talvez você está entendendo por que o salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor, inquirir no seu templo, aprender no seu templo. Eu não sei você, mas a definição de palavra de santidade para mim é porque eu sou tão apaixonado pelo meu Deus que é impossível ficar distante dele. Tudo que me atrapalha de ter relacionamento com meu Deus não vai ter lugar na minha vida. Quando eu ver que tem alguma coisa ocupando espaço que é dele, falo: de jeito nenhum. Na Bíblia Sagrada está escrito assim, que o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. Mas não é o tipo de ciúmes que a gente tem humano, é o zelo que ele tem para não te perder. Foi Deus que lhe trouxe aqui, irmão, e graças a Deus que o Espírito Santo pôde te trazer aqui. Graças a Deus que você veio aqui, não está olhando nem A nem B, se está vestindo roupa ou se não está vestindo roupa, se está de chinelo, se está de sandália. Você está mais preocupado em agradar aquele que vive para todo sempre do que qualquer outra coisa. Eu sei que está sendo luta grande que você está passando. Eu sei que a tribulação que você está passando é grande. Está difícil. Mas prove que a semente do Evangelho caiu em terra boa. Como caiu na vida de Pedro, irmão, como eu disse, podemos por um momento até mesmo escorregar. Podemos afundar no meio da prova, pastor Wagner. Podemos passar por meios de tribulações e mais tribulações. Mas o Deus que eu sirvo vê o meu coração tão voltado em agradá-lo, que Ele vai lá e me socorre e não me deixa morrer afogado. Ele vai lá dentro da cova dos leões e fecha a boca dos leões para me guardar. Ele sim me visita na hora em que sou lançado no fogo. Ele vai junto comigo e a glória dele não deixa o fogo me queimar, me consumir. E é a glória dele que impede do coronavírus também te matar. Você pode até ficar com a gripe, você pode até ficar por um momento ruim, mas Deus está do teu lado a todo momento, dizendo: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te guardo.
Sim, eu acredito nesse Deus que nos guarda, irmãos. Fazemos a nossa parte, olha aqui, usamos máscara, tomamos todas as medidas preventivas, mas sabemos que antes disso, de eu tomar os meus cuidados, existe um Deus poderoso que tem guardado as nossas vidas. Eu estava falando isso com o pastor Wagner um dia desse aí. Eu estava falando assim: pastor, me diga uma coisa, você é atendente de SAMU, tá certo, você vai lá, é socorrista. E quantos pacientes que você pega que estava com doença contagiosa, que depois aqui nem o cara sabe, nem você, e depois você ficou sabendo que o cara tinha tuberculose, tinha tudo, você conversou, você mexeu com ele, assim, tomando os cuidados para poder transportar ele, mas depois você vai ver, nada lhe aconteceu. Aí você vai dizer: meu Deus, eu transportei fulano e ele estava contaminado com uma doença grave. Aí você vai ver assim: nada aconteceu comigo, graças ao Senhor. Deus me guarda, Deus tem um propósito na minha vida. Se não for o Senhor, o que seria da gente? Se não fosse Deus na nossa vida. Irmão, só não tem o coronavírus por aí, tem vários vírus, viu? Tem várias bactérias, viu, gente? Ah, se os nossos olhos fossem abertos para isso. Mas sabe o que Deus dá? Imunidade para o nosso corpo. Deus guarda o nosso corpo, guarda a nossa vida. Deus nos blinda para que nada aconteça com a gente. Se não for o Senhor, irmãos, esse corpo não resiste tudo o que tem nesse planeta. Mas é o Senhor quem nos guarda. É por isso que diz o Salmo 127: ah, em vão vigia o sentinela se Deus não for com a cidade. Que Praia Grande possa reconhecer que se não fosse Deus, ela já estaria em primeiro lugar de coronavírus. Mas graças a Deus que a nossa cidade tem sido protegida com toda a tragédia que tem acontecido por aí. Graças a Deus que Praia Grande está sobrevivendo, porque temos profetizado que também essa cidade será a terra do avivamento. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. E você pode agora se alegrar, porque tem um Deus que te ama de verdade. Que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de terra é o seu coração? Vai. Que tipo de terra é o seu coração? Caiu em terra boa a semente? Bispo, está difícil aqui, o espinho está querendo crescer. Não, fala não. Terra boa, terra boa, terra boa. Eu fui transformado. Quem eu era não tinha nenhum valor, mas Deus me transformou. O Senhor me transformou. Tem vontade de desistir, tem horas que dá vontade de largar tudo, mas na hora o Espírito vem, fala comigo e diz: eu te tirei de lá do poço, te tirei de lá do poço da miséria, te levantei como meu profeta. Permaneça firme, não desista. Porque da mesma forma que Pedro naquele instante negou o Senhor, Jesus foi atrás de Pedro e trouxe ele para o propósito de novo. E é isso que Deus está fazendo. Está falando com você na sua casa. Está dizendo assim: eu sou aquele que segura na sua mão e te trago para a minha presença de volta. Se você deixar, Deus vai curar teu coração agora. Deus vai arar essa terra, vai arrancar os espinhos agora, que está impedindo da semente frutificar e crescer. Se você deixar, Deus agora vai mudar o ambiente, essa terra. Dá espaço aí. Começa a dizer: Deus, transforma-me. Deus, transforma-me, Senhor. Transforma-me, me usa. Eu sou teu, eu pertenço a ti. Glória ao teu nome, Senhor.
Começa a glorificar a Deus. Começa a glorificar a Deus na sua casa. Começa a receber a transformação de Deus aí. Começa a declarar que você foi transformado, que você não é terra pedregosa, que você não é terra com espinhos, não, que você, irmão, não recebeu como a beira do caminho. Não, pessoas apareceram para pisar em você, pessoas apareceram para ferir você, mas você foi transformada, você foi transformado, e o Evangelho entrou e produziu fruto dentro de você, e você é uma semente que dá fruto. Pode dar glória, pode exaltar o Senhor, porque você é alguém que o inferno torceu. Escuta bem o que eu vou dizer. O inferno torceu para te tirar da presença de Deus. Para alguns, o inferno disse assim: ele não vai durar 3 meses na igreja. Para alguns, os demônios gritavam e dizendo: esse daí não vai aguentar. Mandou mulher na vida dele, mandou riqueza, oportunidade de dinheiro e sucesso. Ele disse: não. Você é aquela pessoa que teve de tudo para largar, e o inferno torcia para que você não permanecesse firme. Mas o Senhor que falou para Pedro é o mesmo que falou para você: eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei instrumento meu para levar minha palavra às nações. Eu te levantei como profeta. É eu quem coloca a palavra na sua boca. Tem gente querendo a tua morte, mas eu te dou vida. Tem gente torcendo para você cair, mas eu te levanto. Aleluia! Glorifica de pé, igreja. Glorifica e aplaude esse Deus agora e sinta a glória dele aí. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Coloca a mão nesse coração aí, que é o solo, é a terra que o Evangelho foi pregado. Coloca aí no coração a sua mão. Fala tudo que você deseja falar para o Senhor. Eu não sei se espinhos estavam querendo sufocar a palavra. Eu não sei se pedras apareceram para tentar destruir. As tempestades surgiram e estão querendo abalar a tua fé a ponto de te tirar da presença de Deus. Eu não sei. Você vai dizer para o Senhor agora. Você vai te dizer para o teu Deus agora: eu fui transformada. Eu fui transformado. Eu fui transformado. Aleluia. Senhor, estas vidas estão agora colocando a sua mão no seu coração. Sim, está escrito que do coração procede as saídas da vida. Ah, Senhor, eu te louvo, porque um dia o teu Evangelho foi pregado a mim, foi pregado a essa igreja, para os teus filhos, e eles ouviram a tua voz. Eles ouviram o Senhor falando com eles, e eles abriram o coração para ti. Senhor, as provas, as lutas estão vindo. Senhor, as ambições do mundo também tentam nos seduzir, mas nós estamos aqui e queremos te agradecer porque fomos transformados.
Sim, Senhor, abrimos o nosso coração para Ti, para o Evangelho, para a semente da Tua palavra, e hoje eu posso dar fruto através de mim. O Senhor pode fazer o que Tu queres, pode fazer o que Tu queres da minha vida, Senhor Jesus. Faça o que Tu queres da vida desse discípulo, da vida dessa discípula. Começa a usar ela, começa a usar ela, começa a encher ela, começa a tocar nela, começa agora a fazer coisas grandes. Senhor, toca nas pessoas que estão na sua casa agora, toca nas pessoas que estão na sua casa agora. Sim, Senhor, eles foram transformados por Ti, eles foram transformados pela Tua palavra. Sim, Senhor, eles estão, Senhor, ouvindo a Tua palavra, estão chorando agora na sua casa. Toca neles agora, Senhor, não deixa eles desistirem, Senhor. Toca neles agora, Senhor, toca nessas vidas, toca nessas pessoas, toca nesses corações agora. Espírito Santo, vai operando em cada vida agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, começa a adorá-lo, começa a adorá-lo.